Então, pessoal, voltando, né, para a nossa aula, vamos continuar aqui falando um pouco sobre a farmacologia da depressão e agora falando especificamente sobre os fármacos e as classes de fármacos que vão atuar em relação a essa farmacoterapia, né? Como a gente vai conseguir fazer a reversão dessa doença a partir da farmacologia. Então, a gente vê aí, ó, que em linhas gerais, a gente tem o quê? Como a gente viu no vídeo passado, a depressão vai ser causada pelo quê? A gente tem uma hipótese, né? Uma hipótese aí teórica, e a depressão é causada pela diminuição patológica dessa, é, dessas sinapses de monoaminas. Então, se eu tenho a diminuição patológica causando uma doença, o que é que eu vou ter que fazer para reverter isso aí? Aumentar essas sinapses. Em linhas gerais, de uma forma simples, né? De uma forma bem direta, vamos aumentar essas sinapses. Então, para aumentar a sinapse, eu preciso de ter o quê? Neurotransmissor na fenda sináptica. Então, eu posso ter neurotransmissor na fenda sináptica de que forma? Inibindo que ele seja armazenado dentro do neurônio. Então, eu vou ter aqui, ó, essa primeira classe, que são os inibidores do armazenamento de serotonina. Segundo, posso fazer o quê? Inibir a sua degradação, inibindo a MAO, né? A monoamina oxidase, que a gente vai ter aí outra classe. Posso inibir a recaptação, a gente viu na aula passada que esses neurotransmissores vão ser recaptados, então posso inibir a recaptação tendo mais fármaco aí na fenda sináptica. E ainda por outros mecanismos que são os antidepressivos tricíclicos, certo? Então vamos iniciar aí pelos inibidores do armazenamento de serotonina. Essa classe hoje em dia não é tão utilizada para tratamento da depressão. O primeiro fármaco que foi estudado para isso foi o MDMA, porém ele não foi aprovado para esse uso, sendo posteriormente utilizado como uma droga de abuso bastante conhecida, que é o êxtase, né, conhecido também como bala. Aqui está uma ilustração. É utilizado geralmente nessas festas tipo rave, onde qual é o mecanismo farmacológico aí dessa droga, que é também uma droga de abuso? Ela vai impedir o armazenamento dessas monoaminas, fazendo com que haja uma explosão de neurotransmissores no cérebro daquele indivíduo, causando até o que? Alucinações, certo? Então essa droga não foi aprovada assim para uso farmacoterapêutico e ficou aí no campo das drogas de abuso. Porém, a gente tem aqui o metilfenidato, né, que é conhecido como a Ritalina, que é o seu nome de fantasia, bastante utilizado aí para TDAH, certo? Mas não para tratamento da depressão. Então essa classe aí não é muito utilizada para tratamento da depressão. Estou colocando aqui para que a gente conheça quais são esses mecanismos. Então passando aí para a próxima classe, a gente tem agora uma classe que é utilizada, mas hoje em dia não é tão mais utilizada, porque a gente vai ver aí que a partir do descobrimento desses inibidores da recaptação, eles foram os mais utilizados, porque a gente vai ver que essa classe aí, os inibidores da MAO, eles ainda têm uma, é, um aparecimento de efeitos adversos um pouco significativo. Então vamos entender aí como esses inibidores da MAO agem. Olhando essa figura aqui, pessoal, a gente vê o quê? Que essa serotonina, que a serotonina ela vai entrar nessa vesícula, né, a partir desse transportador de monoaminas e liberada. Isso aí a gente já viu em aulas anteriores e tal, onde essa serotonina pode se ligar ao autorreceptor, que vai limitar a liberação de mais serotonina, pode se ligar ao receptor pós-sináptico, mas também pode ser recaptada e posteriormente degradada. E aí, o que é que a gente tem aí como princípio para aumentar essa quantidade de serotonina? Vamos impedir a degradação a partir da monoamina oxidase. Então, se a gente impede a degradação, teoricamente a gente vai ter o que aí? Mais monoamina na, disponível, né, para fazer a sua ação. Lembrando que é monoamina oxidase, não é só serotonina oxidase. Então a gente vai ter aí uma enzima que ela é uma enzima que degrada monoamina de uma maneira geral.
Então, a principal via de degradação da serotonina vai ser via MAO, né? E por conseguinte, os inibidores da MAO possuem efeitos significativos sobre essa neurotransmissão serotoninérgica. Então, a gente tem como exemplo a iproniazida, que é mais antigo. Esses inibidores da MAO mais antigos são inibidores irreversíveis da MAO, então eles são mais perigosos no sentido de ter mais efeitos adversos, né? Ou seja, uma janela terapêutica mais curta, e a moclobemida teria um descobrimento mais recente, né, uma atualização mais recente, então ela tem uma janela terapêutica mais ampla, ou seja, ela é mais seguro, né, até porque é um inibidor reversível da MAO. Tem um exemplo clássico sobre os inibidores da MAO, né, em relação aos seus efeitos adversos, que seria o chamado efeito queijo. E o que esse efeito queijo traz? Que alimentos que são ricos em tiramina, no caso vinho tinto, envelhecido, queijos envelhecidos, ricos nessa molécula chamada tiramina. Essa tiramina aí, ela é um simpatomimético, né? Indireto. Então, primeiramente, o que é o simpatomimético? Mimetizar, em linhas gerais, é o quê? Imitar. Né? Imita o simpático. Então, simpatomimético. Indireto por quê? Porque ele inibe esse armazenamento de catecolaminas que vão gerar efeitos no sistema nervoso autônomo simpático. Então a gente tem o que? Noradrenalina e adrenalina, né? Então ele vai impedir o armazenamento, principalmente aí noradrenalina, de estar dentro lá da vesícula sináptica. Então essa tiramina ela é degradada, certo? Por a monoamina oxidase que está presente lá no sistema digestivo. Porém, o que é que acontece? Se o indivíduo está utilizando um inibidor da MAO, a tiramina não é degradada. Se a tiramina não é degradada, ela vai exercer um efeito de simpatomimético indireto e vai causar naquele indivíduo, né, uma síndrome que pode aumentar, principalmente aumentar a pressão daquele indivíduo, né, por esse efeito simpatomimético, beleza? Então aí vocês podem estar pesquisando mais um pouco sobre esse efeito queijo. Aqui eu estou deixando só uma explicação geral, beleza? Mas aí a gente vai aprofundar isso aí nos estudos de caso. Sobre os inibidores seletivos da recaptação, aí a gente tem, na verdade, aqui seria inibidores da recaptação, né? Seletivos a gente vai falar mais em relação à serotonina. Mas esses inibidores, né, vão inibir aqui, ó, esse transportador chamado SERT, né, em relação à serotonina, que o que é que vai acontecer aqui? Ó? Inibindo essa recaptação, a gente vai ter mais serotonina na fênix. A gente já viu até esse mecanismo no vídeo anterior, beleza? Então a gente vai ter aí três classes principais que vão atuar inibindo essa recaptação, que são os antidepressivos tricíclicos, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e os inibidores da recaptação de serotonina noradrenalina, certo? Então vamos iniciar aqui pelos antidepressivos tricíclicos. Esse nome, né, deve ser a estrutura comum que eles vão ter, que são três anéis, onde vão ser dois anéis aromáticos aqui, ó, um de cada lado, fixados a um anel cicloheptano, que é um anel aqui de 7 membros. Então, os antidepressivos tricíclicos, eles vão inibir tanto a captação de serotonina quanto a captação de noradrenalina. E isso vai gerar para a gente aí um bom efeito antidepressivo. E esses fármacos vão atuar não só na depressão, como vocês vão ver, por exemplo, que eles podem atuar aí na inibição da dor neuropática, beleza? Então, quais são os exemplos aí desses antidepressivos tricíclicos? A gente tem aí a imipramina como um dos principais exemplos. Opa! E o fármaco de referência dela vai ser o tofranil. A amitriptilina, super conhecido, nortriptilina e clomipramina. Então, eu queria destacar para vocês o quê?
essa terminação aqui, ó, ina, para que vocês aí possam associar amitriptilina, nortriptilina, imipramina, clomipramina, certo? Então, o que é que esses fármacos aí têm de destaque? O que é que a gente pode fazer de destaque? Primeiro, a sua estrutura, né? Como a gente colocou aqui anteriormente, ó, a estrutura onde ele tem 3 anéis cíclicos, beleza? 2 anéis aromáticos ligados a um anel que cicloheptano. A sua terminação, para que vocês associem eles entre si. Porém, o que é que eles têm de destaque aí? Eles vão ter, de uma forma bastante expressa, os efeitos adversos, porque esses antidepressivos tricíclicos eles vão ter aí uma promiscuidade em relação à sua ligação com receptores. Eles não vão se ligar apenas àquele receptor lá, ó, que vai fazer esse transportador, na verdade, né, que vai fazer essa recaptação inibindo. Ele também vai se ligar a outros receptores, como por exemplo receptores adrenérgicos, receptores histaminérgicos, receptores colinérgicos, fazendo o que? Inibição. Então, o que, é que a gente vai ter aí de efeitos adversos em relação aos antidepressivos tricíclicos? Como eu comentei agora, eles vão se ligar a outros receptores. Então, por exemplo, quando eles antagonizam receptores do tipo colinérgicos, eles vão causar no indivíduo que boca seca, visão turva, retenção urinária. Então, efeitos que vão ser associados aí com a inibição de receptores muscarínicos, certo? Aumento de apetite e sonolência, inibição de receptores o quê? Histaminérgicos, né? O indivíduo aí pode ter um aumento de apetite, então pode engordar, certo? E também vai ter uma sonolência associada. E também tontura, certo? Que vai estar associada aí à inibição de receptores adrenérgicos. Essa tontura aqui pode ser chamada de hipotensão ortostática, né? Então, outro efeito dessa tontura pode ser essa hipotensão ortostática, onde o indivíduo pode ter aí um risco de queda. Então, isso aí para idoso não é muita vantagem, né? A utilização desse tipo de fármaco. Porém, como a gente falou, esses fármacos aí vão ter uma ação ampla. Além da depressão, vão ser úteis no tratamento de síndromes de dor, enxaqueca e com frequência são utilizados para essa indicação em doses mais baixas do que aquelas necessárias para produzir efeitos antidepressivos. Beleza? Então aí, ó, em destaque dos antidepressivos, a gente tem aí os seus efeitos adversos, né? Além da terminação e também da sua estrutura. E o fato de que eles são inibidores da recaptação tanto de serotonina quanto de noradrenalina. Beleza? Passando aqui para frente, vamos ter os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Na década de 80, né, esse tratamento da depressão foi revolucionado com a introdução desses fármacos. Então, existe até um filme que relata essa introdução desses antidepressivos no mercado, na verdade, vários filmes. Geração Prozac, a gente tem também Amor e Outras Drogas, que é um filme até que eu gosto bastante, sempre indico para que os alunos assistam. Acho que tem até, né, em plataformas aí onde vocês podem assistir gratuitamente, certo? Então, o primeiro inibidor seletivo da recaptação de serotonina foi a fluoxetina, que é o Prozac, beleza? E continua sendo aí o antidepressivo um dos mais prescritos aí, né? Chegaram outros, como, por exemplo, o citalopram, a paroxetina, a sertralina, que é um grande concorrente aí da fluoxetina, e o escitalopram. Esses fármacos vão ter uma indicação para depressão, né? E também para outros transtornos de humor associados, como por exemplo o transtorno obsessivo compulsivo, que está bastante ligado aí com essas sinapses de serotonina. Aí o que é que acontece? Em relação à classe anterior,
que seria os antidepressivos tricíclicos, qual é a diferença que a gente tem aqui? A gente vai inibir agora só serotonina. Então a gente tem uma seletividade maior em relação ao receptor que a gente vai estar se ligando, né? Porém, isso não isenta esses fármacos de terem efeitos adversos. Como a gente viu aqui, a gente tem diversos fármacos aqui, ó, fluoxetina, citalopram, sertralina e estalopram, e eles vão ter diferenças aí entre si. Então, observando aqui, ó, em relação a alguns efeitos adversos, por exemplo, existe a disfunção sexual, que é até um impedimento para homens e até mulheres na vida sexual ativa fazerem uso desses fármacos, certo? Constipação e diarreia, eles vão ter uma diferença entre si. A paroxetina, por exemplo, ela causa uma constipação. Já a sertralina vai causar diarreia. A gente vai ter também diferenças em relação a distúrbios de sono, onde alguns antidepressivos seletivos são mais estimulantes e outros são mais sedativos. Então isso aí vai depender o quê? Do tipo de depressão que aquele indivíduo tá, vai estar associado. Se depressão típica, depressão atípica, vocês lembram que a gente fez aí uma diferença em relação a esses tipos de depressão na aula anterior. Né? A depressão típica, o que é que aquele indivíduo tem? Vai ter insônia. A depressão atípica, ele já vai ter o quê? Uma sonolência maior. Então, digamos aqui, ó, a paroxetina, por exemplo, ela vai causar naquele indivíduo bastante sono, vai ser um antidepressivo mais sedativo. Já a fluoxetina e a sertralina, ela já vai ser o que? Mais estimulante. Então, aquele indivíduo pode ter insônia. Então, até o horário de tomada desses antidepressivos, ele tem que ser bastante concentrado ali, tem que ser bastante combinado, né, na hora da prescrição com o médico, beleza? Principalmente em relação a essas diferenças aí, se é um fármaco mais sedativo, se é um fármaco mais estimulante. Então, para mostrar para vocês que essa classe de fármacos aí, ela tem uma incidência de efeitos adversos menor, mas ela não é livre de efeitos adversos, né? Alguns efeitos adversos impedem até da continuação daquele indivíduo com aquele fármaco, por exemplo, a disfunção sexual, a adesão por algumas pessoas é baixa, certo? Em relação a isso, e às vezes troca por antidepressivo ativo, por exemplo, que vai ter aí uma incidência menor em relação a esse efeito adverso, certo? Então, peguem aí o nome desses fármacos e façam a associação. Então, o que é que a gente tem para que vocês associem, né, de certa forma, a classe desses fármacos? Em relação aos antidepressivos tricíclicos, a gente vai ter aquela terminação aí bastante parecida. Imipramina, amitriptilina, essa terminação sempre em ina, né? Amitriptilina, nortriptilina. Em relação aos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, a gente não tem aí um padrão, né, na terminação desses fármacos. Mas aí eu vou dar um bisu a vocês em relação aos inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, onde vocês vão poder fazer uma diferenciação em relação aos inibidores seletivos da recaptação, beleza? Já já eu falo para vocês. Mas como uma última observação aqui em relação aos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, a gente vai destacar a chamada síndrome serotoninérgica, né? O efeito adverso mais grave que vai ser da associação desses inibidores seletivos da recaptação de serotonina com inibidores da MAO. Então, se eu tenho um inibidor da MAO, eu já não vou ter o que? A degradação de serotonina. Então, se eu tenho um inibidor seletivo da recaptação, eu vou ter muita serotonina na fenda. Então, isso vai ser caracterizado por quê? Uma elevação rara, porém perigosa de serotonina, que vai causar o que naquele indivíduo? Alterações mentais com confusão e hipomania, espasmos musculares, sudorese intensa e ainda um ritmo cardíaco rápido e pressão sanguínea alta, que é uma das principais características aí da síndrome serotoninérgica, beleza? Então isso pode acontecer devido a quê?
a administração simultânea de um inibidor seletivo da recaptação com um inibidor da MAO, certo? Então, aí a gente virando a página, temos agora outra classe que seriam os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. Eles vão ter aí um mecanismo de ação muito parecido com os antidepressivos tricíclicos, porém eles não vão ter o que? Tanto efeito adverso quanto os antidepressivos tricíclicos, porque eles vão ter uma seletividade maior por esses transportadores, e os antidepressivos tricíclicos não. Como a gente falou, eles têm uma promiscuidade, né? Eles vão se ligar a receptores estaminérgicos, a receptores adrenérgicos, a receptores colinérgicos, gerando aquela gama de efeitos adversos. Já que não, a gente vai ter menos efeitos adversos por conta dessa seletividade maior. Então vamos àquele bizu que eu falei para vocês, né? Para vocês diferenciarem aí em relação a essa classe aqui da classe anterior, que seria os inibidores seletivos da recaptação. Parece um pouco bobo assim, mas eu nunca confundo por conta disso. Eu sempre faço aqui, ó, esse sinal que vocês pensam na letra V, né? Letra V de venlafaxina. E que número é esse? Número 2, 2D, né? Começa com D, D de duloxetina. Então eu vou ter aí duloxetina e venlafaxina como os principais fármacos. E a gente tem aí os outros fármacos que vocês podem querer confundir, como citalopram, fluoxetina, sertralina, escitalopram, vão agregar eles na classe anterior, que seriam os inibidores seletivos da recaptação. Já nessa aqui, que seria a classe dos inibidores que vão inibir a recaptação da serotonina e noradrenalina, aqui ó, venlafaxina e duloxetina, né? A desvenlafaxina também vai entrar aqui, beleza? Então, ó, embora esses fármacos aqui sejam agentes de primeira linha para o tratamento da depressão, né, em relação aos inibidores seletivos da recaptação, que são a primeira linha, existe uma população significativa de pacientes que só responde parcialmente, né? Então, esses fármacos aqui, ó, os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, vão ser úteis para esses pacientes que não respondem de uma forma ideal para os inibidores seletivos da recaptação. Seus efeitos benéficos são parecidos com os antidepressivos tricíclicos, no entanto, não possuem ligação com ampla quantidade de receptores, né? Porque os antidepressivos tricíclicos são promíscuos, sendo mais específicos e assim gerando menos efeitos adversos. Exemplos: venlafaxina e duloxetina, certo? O Alentos e o Veligia são bastante utilizados na dor neuropática também, beleza? E aí, ó, os antidepressivos atípicos, eles vão ter mecanismos de ação bastante variados, alguns ainda não são totalmente descobertos, então a gente não vai discutir aqui mecanismo de ação de cada um. Eles estão incluídos assim nessa classe juntos, né, porque eles não se encaixam nas classes anteriores. Então a gente tem como exemplo aqui desses antidepressivos atípicos a bupropiona, que é bastante utilizado na adicção de tabaco, né, onde indivíduos fumantes podem fazer uso da bupropiona para esse tratamento dessa adicção. Mirtazapina é um fármaco bastante utilizado como alternativa para aqueles pacientes que não se adaptaram aos fármacos anteriores decorrentes a efeitos adversos, ou porque realmente não responderam a esses fármacos anteriores, e a trazodona, que é utilizado como antidepressivo, mas também é bastante utilizado para tratamento de dor, beleza? Então, pessoal, essa foi a nossa aula, né? A gente falou aqui uma abordagem bastante rápida, uma abordagem direta, para que vocês possam aí fazer essas associações em relação às classes que a gente havia discutido nos mecanismos de ação anteriores. Então, qualquer dúvida, estou à disposição aí, que está o e-mail e o Instagram, para que a gente possa se comunicar. Eu espero que tenha sido útil para vocês e vamos até a próxima aula.